E para enriquecer esse nosso encontro, estamos aqui com a nossa querida irmã Simone Lima, que está falando lá do interior, bem do interior de Minas, Dom Viçoso, né? Que alegria, Simone, a gente está compartilhando você daquele núcleo, né, lá expandindo para todos. Então, continuamos aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradecemos a oportunidade, a sua generosidade de expor seu tempo, teus estudos, tuas reflexões também com a gente aqui. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Agradeço o convite generoso de compartilhar, porque a gente vai mergulhando, né? Vai tendo contato com esse material que faz... A gente olha para o material olha para a gente. É essencial, né? Tem um movimento que a gente não pode perder, né? Mexer no material quer dizer, vamos olhar, livro dos espíritos, eu sou espírito, então está tratando das minhas questões. Então a gente vai ficando em busca de ficar, como o Bartolomeu deixa claro aqui para a gente nesse capítulo, ficarmos confortáveis diante da presença do Mestre, com todas as nossas deficiências e limitações, que é o que diz também o próprio Humberto de Campos na introdução do livro. Né, que ele não mais cogita, ele agora já crê, ele não quer mais esse negócio de saber, né? Ele vai tomando conhecimento porque agora ele está compreendendo. E aqui nessa parte nós então mergulhamos aí pelos conflitos, pelas angústias do Bartolomeu, mergulhamos não, passamos de raspão, né? 14 minutos, passamos de raspão, e aí Jesus dizia para ele escutar com atenção, porque às vezes a gente abusa dessa busca da nossa vontade, a gente quer antepor a nossa vontade, sem tentar compreender, fechando os olhos para a realidade que está além do que os nossos sentidos percebem. E aí Bartolomeu se sente um pouco mais à vontade, porque já estava ali sendo tratado pelo magnetismo do coração do Cristo, tanto pela convivência, como apóstolo que foi, quanto por esse momento em que Jesus dirige especial atenção para o coração do Bartolomeu, que o Humberto deixa claro que Jesus já estava percebendo aquela nuvem de tristeza que estava pairando no olhar de Bartolomeu. Então ele está fazendo um acolhimento, né, Simone? Um acolhimento fraterno, né? Literalmente, né? Exatamente, um acolhimento fraterno. E aí Bartolomeu, mais à vontade ainda, diz: Mestre, vossos esclarecimentos dissipam meus pesares. E ele faz uma pergunta que será que vai caber para o nosso coração? Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Pergunta Bartolomeu, e nos perguntamos nós às vezes, quantas vezes nós somos tão exigentes conosco mesmos, sem perceber está correspondendo fielmente às vibrações emanadas do reino, mas que nós estamos em construção. Se estamos movimentando em nós a esperança ativa, a boa vontade e o interesse, estamos abrindo, como diz uma expressão do Emmanuel, a floresta dos nossos pensamentos, para que haja uma clareira onde paire a luz de Jesus, despertando esse reino que está dentro de nós, né? Como ele nos informa. E aí o mestre responde para o Bartolomeu: a verdade não exige, transforma. Então nós podemos guardar, né? Podemos guardar mais essa reflexão. Estamos nos permitindo o processo de transformação sob o olhar de Jesus? O olhar do Cristo é o olhar de misericórdia, de fraternidade e, como disse o Bira, de acolhimento, né? Então, essa proposta está disponível de modo permanente no nosso planeta. E nossos corações? Estamos nós disponíveis a sermos acolhidos, envolvidos
pelo amor de Jesus, aceitando nossas necessidades e nesse movimento de entrega? E Bartolomeu continua, então, fazendo mais algumas perguntas, né? Ele pergunta sobre o relacionamento interpessoal no trabalho, aí ele pergunta sobre a perda do ente querido. Não tinha muito tempo, a mãe dele partiu para a pátria espiritual e ele, pesaroso, abre o coração para o mestre. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Olha, aí, que coisa, hein? Essa aí é uma questão que remete a todos nós, né? A todos nós, né? Durante uma trajetória, alguns, né? Como tivemos queridos amigos recentes, né? Em situações bem próximas, né? Dolorosas, mas da questão humana, mas ao mesmo tempo uma dificuldade parece muito grande, né? De lidar com isso, né? Sim. Porque a gente é o mais concreto que temos ali, né? O coração entregue numa relação tão intensa, tão profunda. Como é que a gente consegue se imaginar nessa situação? Como é difícil passar pela situação. E o que seria de nós se não tivéssemos esse amparo, esse suporte, né? Para lidar com a confiança na continuidade, com a compreensão da continuidade da vida e das relações nessa troca magnética, né? Entre encarnados e desencarnados. E ao Jesus responde para ele: quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre portas de um mundo novo para a alma. E diz que ninguém fica órfão e direciona o coração do Bartolomeu para o próprio amor divino, para essa entrega, né? Se a gente não pode controlar o fluxo do relógio na vida, a gente pode cultivar a busca dessa comunhão com o poder superior. E aí Bartolomeu, Jesus entra em silêncio, Bartolomeu mergulhado, né, naquela corrente magnética que a gente fica só tentando imaginar sem conseguir. Mas quando é que a gente consegue? A gente não consegue na vibe, na total vibração que Bartolomeu entrou aqui. Mas nos nossos momentos de recolhimento e de intimidade, como Jesus fala, nós começamos a cultivar essa conexão, essa comunhão. E aí tem os momentos que são chamados de pontuais da oração, no amanhecer, no anoitecer, mas ao longo do nosso dia, nas reflexões, nos desejos cultivados, na atenção para o que é que eu estou desejando com esse movimento que eu estou fazendo. Com esse sentimento que está vibrando em mim, está me dizendo do quê? Está me fazendo, se eu olhar para esse sentimento, o que é que eu vou encontrar no meu coração? Então a gente vai percorrendo assim esse caminho da nossa própria intimidade com o desejo de cruzar o olhar com o olhar do Mestre, né? Que está sempre voltado para nossos corações. E é quando ele então toca as mãos nos ombros do Bartolomeu, deixando uma sensação salutar e desconhecida. Vale a pena perguntar, quando a gente sai desses momentos de comunhão, tem alguma sensação nova? Tem alguma sensação diferente que valha a pena a gente estar atento para cultivar ao longo dos dias? E Bartolomeu, então, se dirige para casa e começa a refletir sobre as razões das tristezas, mas não percebe mais aquela marca pesada no seu coração. Então, ele continua com as reflexões, porque Jesus não tira as dores de dentro dele, do mundo, não elimina os problemas relacionais. Não é isso? Abre uma janela, abre porta, abre espaço, oferece reflexões novas para que a gente cultive esse espaço. Jesus dá o material para abrir. Quem vai abrir de fato somos nós, né? Para cultivar essa confiança, essa compreensão no coração. E aí ele segue.
vai, lembra das coisas. Quando entra em casa, ele depara com o ânimo exasperado dos familiares, que era uma das questões dolorosas para o coração dele. E aí, os irmãos atiram-lhe impropérios, acusam de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Bartolomeu recorda que ele tinha contato com o Evangelho e com Jesus, os irmãos não. O pai o acusa, também escorraça ele. E o apóstolo sorri por dentro e silencia. Ele diz: não conseguiu esclarecer aos irmãos e ao pai, que é uma outra luta que às vezes a gente entra mais em embate do que em relação, quando a gente quer porque quer que o outro entenda nosso ponto de vista, né? E aí ele não conseguiu, guardou os bens do silêncio, achou-se na posse de uma nova alegria, de uma alegria nova. Então, essa convivência com Jesus, que a nós está aberta através dessa literatura farta e misericordiosa desses espíritos queridos e amigos amorosos, né? Vão ativando no nosso campo íntimo essa boa disposição, esse bom ânimo também, né? Que bom, Simone. Nosso tempo está terminando. Nossa, falta só um minutinho, né? E aí, Simone, você trouxe no primeiro bloco, né, quando essa expressão "a verdade não existe, transforma". E depois ele destaca assim, Jesus destaca assim: porém é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes das atividades, da nossa atividade, né? Encontrar alegria, coragem e esperança. Então Bartolomeu, depois de tudo isso, parece que encontrou esse caminho e nos dando o norte, né? Exemplificando para a gente, né? Sim, é um belo caminho, né? Quando Jesus traz: a verdade não exige. Então a gente, né, na nossa pequenez, está sempre exigindo e sempre intimidando. E Jesus dizendo: não exige. Ela transforma, vai dando material para a gente fazer esse movimento íntimo. E como é que a gente vai seguir essa alegria, coragem e esperança no meio dos tormentos aqui retratados na vida de Bartolomeu e que a gente vai ver ao longo do nosso dia a dia? É num estalar de dedos? Não, Jesus diz para a gente assim: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então Jesus abre mais esse campo de reflexão. Muitas vezes a nossa mente fica fixada no que não deu certo, no que não foi bom, no sonho que espatifou, o sonho que a gente cultivou, com o material que a gente tem, aquele material que já estava meio velhinho, aquele tecido, né, como ele diz também, não se pode pôr remendo novo em tecido velho. Então a gente com aquele tecidinho velhinho, esgarçado, querendo construir uma roupa melhor. E ele diz: não fica focando no que não estava bom e no que não deu certo e no que é desagradável agora. Vamos elaborar junto ao reino, né? Novas esperanças e alegrias. E assim a gente está chegando ao finalzinho, por isso que é boa nova, né? A boa nova. Então nós agradecemos muito a vocês que compareceram, estão aqui ligados pelas redes sociais, a nossa querida irmã, amiga Simone, por trazer essas reflexões breves, mas encantadoras, e que cada um de nós possa, né, mergulhar um pouco mais no livro, nessa literatura que tanto bem nos faz, né, Simone? Deixamos aqui para que você possa deixar o seu até breve, né? Agora já sabe o caminho, né? Para que a gente possa estar explorando ainda mais vezes nas suas reflexões. Eu agradeço a parceria, agradeço o convite e a generosidade, né, que a vida traz para a gente, esses momentos de reflexão. Muito bem. Muita paz, paz de luz, paz e bem. Gratidão a todos que acompanham aqui pelo MAP, a nossa querida Simone. E até a próxima.